Olá a todos, como estão? Todos bem? Vamos pintar? Eu peço licença para entrar nos lares de vocês e apresentar mais uma técnica do meu trabalho. Mais uma peça, com a técnica praticamente que nós já utilizamos. Então, eu vou fazer uma plaquinha para pôr na porta de bem-vindos. A placa que eu estou usando é uma placa MDF, recorte laser. E ela tem um design diferente. O que eu fiz até agora nela, eu passei o gel envelhecedor para dar o fundo nela. Passei uma demão de gel envelhecedor com uma esponjinha de cozinha, tá? O que eu vou utilizar nela aqui agora é a tinta Chalk Trevo da Sorte, da True Colors. Vou usar também o azul retrô da True Colors e uma PVA da Gliart. A PVA porcelana da Gliart. Tá, mas assim, normalmente a Chalk tem tempo maior de cura, que a gente diz assim, né? E, de preferência não usar o secador. Mas como eu passo uma demão somente, então eu posso fazer essa mescla e usar o secador, tá? E eu vou usar também essa pasta para modelagem, vou fazer uma textura. Isso aqui é da Corfix. Os pincéis que eu vou utilizar são pincéis de cerda macia. Esse aqui é da Condor 18, número 18446. Esse aqui também da Condor, número 20, 287 a referência. E esse aqui nem tem mais, não tem mais nada. Eu vou usar dois stencil, também são antigos e eles não têm mais referência. Não tem mais esses aqui, os antigos não tem mais. Então, eu isolei a peça aqui. Eu vou começar dando uma demão do Trevo da Sorte aqui nessa parte. Aqui nessas pontinhas eu faço assim, ajeito assim, e depois eu venho com o pincel, a mão bem leve, esticando bem a tinta, para que fique bem certinho, não fique marcas das cerdas. Ó, e posso até fazer isso, mas agora eu venho com a mão bem leve e acerto. E ainda vou passar o rolinho de leve, o rolinho seco, vou passar aqui para tirar toda e qualquer marca. Ó, vocês perceberam que aqui, ó, nem foi passado direito, mas não tem problema, que depois eu vou dar uma envelhecida. Então, eu vou secar e vou passar a cor porcelana nessa parte aqui. Continuando. Eu já pedi para vocês se inscreverem no meu canal, já pedi like hoje? Então, tô pedindo. Desculpe. Eu vou passar, então, essa pasta de modelagem. Isso aqui é acrílica. Eu não gosto muito de passar gesso, porque às vezes a gente precisa dar uma lixadinha e daí ela dá uma quebradinha, enfim. Mas ela é muito boa, essa pasta aqui da Corfix, pra gente passar, pra fazer uma textura. Então, eu pego com a minha espátula, eu venho aqui e eu vou passando, sempre de preferência no mesmo sentido, tá? Eu olho onde não pegou, eu não deposito muito assim de uma vez só, para eu ver o que eu tô fazendo, onde eu tô passando, eu tenho que enxergar o fundo do meu stencil aqui, tá? Eu
passava somente com o cartão. E esses dias eu fiz um stencil com vocês e eu usei espátula. E foi a minha primeira vez que usar espátula. Então, a gente só cuida para não levantar. Assim, ó, passo a espátula, ó. Se eu for levantar, é de ladinho, assim, ó. Ó, faço esse movimento. Eu não faço isso aqui bruscamente, porque daí eu levanto o stencil junto, tá? Muita concentração. Muita responsabilidade nesse momento. Mas eu vou passar, não vou adiantar o vídeo para vocês verem que isso não é mistério, tá? E ele agrega bastante a peça. Eu sempre tive muita dificuldade com a textura. Com a tinta com stencil, não, mas com a textura. Eu sempre tive a dificuldade, mas isso é passado. Aqui. Eu posso até passar, dar uma alisadinha mais, para não ficar, ó, fica bem lisinha. Mais um pouquinho só aqui. Uma partezinha ali não tinha pego. E é isso. Eu vou tirar daqui, pôr por outro lado e passar. Só lembrando que para tirar, eu seguro numa ponta, ó, e levanto a outra, tá? Eu tiro assim. Olha que bonito que ficou. Então, eu pintei, passei aqui, então, já lavei o stencil, eu passei ele aqui, aí depois eu tirei e passei e sequei com o secador, e depois eu posicionei aqui para fazer o restante, tá? E sequei com o secador. E logo eu lavei, porque esse aqui, a massa, essa massa modeladora, ela... E aqui eu vou dar uma escurecidinha, principalmente nas beiradinhas eu quero. Eu peguei o pincel de cabo amarelo cerda dura, passei no gel envelhecedor e vou passando aqui. Nessa aqui também. Bem de leve. Aqui eu quero mais nas pontas. Uma escurecidinha assim, mas entra um pouquinho. Ah, eu tava olhando aqui, gente, assim, às vezes, por exemplo, esses stencils mais antigos a gente não tem, ó, e aqui no meio eu passo de leve pra dar uma corzinha. Esse aqui, eu, por exemplo, eu não tenho o código, mas esse aqui dá pra substituir, por exemplo, por este aqui, ó. Este aqui da Opa, a referência dele é... Cadê a referência dele? Perdi, sumiu. E tem este aqui que eu utilizei também, da Opa, da semana passada. Esse aqui é o 29,76. Esse aqui devia ter, ou de repente tá aqui dentro. Eu nem utilizei ele ainda. Ah, tá aqui no código. É 736. Tá bem pequenininho ali, ó, na etiquetinha. 736, esse aqui da Opa. Esse aqui 29,70. O interessante é que esse aqui tem ali, ó.
Tem no próprio stencil aqui, assim, então não tem como a gente esquecer, tá? Aqui eu vou fazer um stencil, que esse aqui também é antigo. Eu vou fazer com gel envelhecedor. Esse stencil diz assim: florescer exige passar por todas as estações. Então, eu vou posicionar aqui. Eu vou com esse pincel Pituá, no gel envelhecedor. Passo um pouquinho, tiro bem o excesso. E venho aqui. Eu vou pôr aqui no meio, bem no meio. Todas as estações. Eu vou secar. Aqui eu tô dando uma escurecidinha, principalmente nos cantos. Na verdade, eu deveria ter feito antes do stencil, mas tudo bem. E aqui também. Principalmente nos cantinhos. A gente vem com o pincel de ladinho, assim. E aqui no meio eu vou mais. E eu vou com o mesmo pincel da tinta porcelana. Molho a pontinha dele, tiro o excesso. E faço aqui também. São técnicas assim, são técnicas que combinam, são técnicas que acrescentam a peça. Então, aqui o stencil, depois uma escurecidinha, aqui também. O envelhecer pode ser tanto com o escuro ou com o branco, tanto faz. Eu posso estar com uma peça escura e fazer uma pátina branca, dá um efeito envelhecido. Ó, aqui deu um efeito envelhecido, aqui também deu um efeito envelhecido. Aí eu quero aqui assim. Pincel meio de ladinho. Salientar um pouquinho mais. E aqui ficou uma quebradinha. Eu vou secar. Peguei o pincel, passei na porcelana e passei mais umas vezes aqui. Eu vou secar. Eu vou passar verniz. E como aqui eu passei a textura, o interessante é eu passar o verniz com o pincel para que em todas essas partezinhas fiquem permeabilizadas.
Ó, passo bem passadinho assim com o pincel. Porque a textura, ela fica uma leve saliência. Então, eu passo primeiro com o pincel e depois eu venho com o rolinho, se eu não quero. Eu venho acertando com o rolinho. Pessoal, vocês perceberam que numa peça, eu tô dando várias ideias para vocês, que vocês podem fazer uma peça, seja a peça que for, com a técnica que eu usei aqui, tá? Que é o fundo escuro ou fundo claro, independente, né? A textura com o stencil. Aqui eu fiz uma pátina simplesinha com o stencil de letras. E aqui também uma patinazinha colorida, que pode ser usada, fazer uma peça só com essa técnica, com essa, ou utilizar as três, enfim. É uma ideia. E vocês vão utilizar depois, vocês criam a peça de vocês baseada na ideia. Espero que vocês tenham gostado. E também, gente, eu vou pedir de novo, vocês se inscrevam no canal, para que vocês comentem, deem um like. E as minhas peças são peças assim com técnicas simples, né? Que todos podem fazer e fazer suas peças e vocês ainda ter uma renda. Ó, dei uma demão de verniz, vou secar e passar outra. Terminando a nossa peça, então. Gente, quem não vai ficar feliz chegar na porta e uma peça bonita dessa na porta? Ah, sim. Já vai transmitir, assim, uma alegria. Isso contagia, né? Então, vamos fazer a peça também. Se não conseguir uma peça, o recorte dessa aqui, pode fazer qualquer recorte, pode fazer com pallet, um coração, uma peça oval, uma peça redonda, enfim, né? Qualquer peça, qualquer estilo. Eu tô impermeabilizando esse aqui, porque vai ser uma peça que vai na área externa. E eu vou secar e vou colar, tá? Passei o verniz dos dois lados, agora eu vou colar. Já pedi like pra vocês hoje, já pedi inscrições, pedi, né? Então, tá dado o recado. Ó, tinha passado o verniz ali antes, agora eu tô passando a cola. Impermeabilizei bem a peça, porque sempre, né, é uma peça, além de ser MDF, que é mais... ela requer mais cuidados, ela vai na área externa, então, bem impermeabilizada. Então, dos dois lados. Aqui eu vou colocar essa casinha de passarinho, que eu acho, assim, uma graça. Então, não vai ficar muita coisa, assim, na peça. Que a peça tá bem trabalhada, mas não vai ficar muita coisa, assim, porque como a gente diz, assim, no artesanato, as coisas estão conversando entre si, tá? Então, e esses apliques aqui estão bem delicados. E estão na mesma, as cores estão conversando também. E eu tô conversando demais aqui, tem que colar. Então, peça finalizada, com muita alegria, sempre com muito carinho para vocês. Um grande abraço. Olha isso aqui na porta de vocês. Um grande abraço. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem.